dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso maravilhoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar de forma permanente e crescente em nossos corações, de tal forma que a nossa vida, a vida inteira, tanto espiritual quanto religiosa, social, possa crescer cada vez mais para a honra e glória do nosso Deus. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar aqui prosseguimento à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos falando sobre obediência racional, com base aqui no capítulo 12 de Romanos, quando Paulo inicia o capítulo, falando sobre culto racional, sobre renovação de mente, né? E ontem, na lição de ontem, da terça-feira, nós lemos quando o apóstolo Paulo, ele apela aos corações dos irmãos da igreja em Roma, pedindo que eles fossem fervorosos no espírito. Não fossem vagarosos, né? Lentos, sem fervor, cansados, para servir a igreja, para servir os irmãos. Fossem dispostos, né? Enérgicos, para dedicar tempo e sacrifício à igreja de Cristo. Também vimos o apóstolo Paulo no versículo 12, animando a igreja: alegrai-vos na esperança. Se os irmãos estão vivendo na esperança, então se alegrem com ele nessa esperança, né? Se os irmãos estão passando por tribulação, seja paciente e estimule eles também a serem pacientes no sentido de perseverar, né, na fidelidade, por meio da oração, que é o que ele diz lá no versículo 12, né? E hoje, na quarta-feira, nós temos aqui na sétima pergunta aqui o seguinte questionamento: que duas virtudes não faltaram na igreja cristã lá em Roma, que prosperava, né, que prosperou, e a prosperidade da perseverança daquele povo, nós vemos até hoje, né? Esse resultado aí, a prova é que nós temos hoje a Bíblia em nossa mão, que nós desfrutamos da mesma fé dos apóstolos, né? Uma grande prova de que aquele trabalho prosperou, né? E na sétima pergunta nós vamos responder com Romanos capítulo 12, versículo 13, que diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Aqui Paulo, ele está dando aqui uma série de mandamentos, né? Todos mandamentos espirituais, né? Ele está dizendo: sejam fervorosos, não sejam vagarosos em cuidar dos irmãos, sejam fervorosos no espírito, alegrai-vos com os que estão na esperança, seja paciente com os que estão na tribulação, persevere na oração, comunicai com os santos. A palavra comunicai aqui, essa versão que eu usei, há outras versões que dizem assim: acudi os santos nas suas necessidades. Outra diz assim: compartilhai com os santos quando há necessidade. Então, o termo aqui, comunicar, está justamente vinculado a essa coisa de atender às necessidades dos irmãos lá, né? E é maravilhoso quando uma igreja que vive nesse espírito de Cristo, né? Ela não é egoísta, né? A igreja mais poderosa da face da terra, que já existiu nessa terra, ela está descrita lá no livro lá de Atos. Se nós lermos ali o capítulo 2, né? O capítulo 3 e 4, que é o resultado pós-batismo, selamento com o Espírito Santo, descrito no capítulo 2, né? No capítulo 4, revela o quão aquela igreja era poderosa. Os apóstolos presos lá, a igreja orando, e enquanto estava orando, a terra tremia em resposta de Deus, um fenômeno natural, mostrando o quanto Deus ouvia aquela igreja. Ele faz a terra tremer quando a sua igreja santa, que tem amor uns pelos outros, que exercita o amor cristão fervoroso, sem fingimento, como diz o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 12 de Romanos,
E aquela igreja, a Bíblia diz que eles atingiram o mais alto nível do Espírito de Cristo. Eu não encontro isso em nenhum outro livro do Gênesis a Apocalipse. Eu encontro só naquela igreja do livro de Atos, descrito no livro de Atos, lá no capítulo 4. Eles atingiram o mais alto nível de espiritualidade, no fruto unidade, como Cristo orou lá no capítulo 17, né? Do versículo 21 ao 23, Cristo orou: Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um conosco. Que eles sejam perfeitos em unidade. A oração de Cristo lá. E a Bíblia diz que todos eles tinham uma só alma. Tinham um só coração. Aqueles que tinham alguma herança, né, alguma herdade, algumas versões trazem esse termo, herdade, aqueles que tinham alguma herança, não tinha como se fosse seu mesmo. A sua casa não era sua, era dos irmãos. Né? Se alguém tivesse um cavalo para fazer transporte, é equivalente a um carro hoje. Se alguém tivesse um cavalo, não era seu, era para todos usarem em prol do benefício de todos e da comunidade. Se alguém ganhasse ali um sacolão, né? Hoje a gente chama de cesta básica, né? Alguns lugares do Brasil, o Nordeste chama sacolão. Alguma cesta básica, era dividido a comida entre todos. Era uma coisa mais bela, verdadeiro sentido de comunidade. O que o povo do deserto, vendo o mar se abrir, vendo a água sair da rocha, vendo o maná cair do céu, nunca viveram isso. Mas a igreja no poder do Espírito de Cristo, a igreja do Novo Testamento, a igreja da Nova Aliança, batizada no Espírito, viveu isso, experimentou essa experiência. E acredito que todo homem espiritual em Cristo Jesus sonha com essa igreja. Qualquer homem sério, pastor sério, crente que se converteu de verdade em Cristo Jesus, ele vai dar a sua vida por esta igreja, para ver essa igreja, para ver os frutos espirituais desta igreja. Não desta igreja cristã que aí está, né? Toda suja, toda imunda, essa igreja completamente pervertida, que só quer festa, só quer pular, só quer gritar, né? Fazendo coisas estranhas à Bíblia, ao Evangelho, estranha ao bom senso, né? Essa igreja de Atos ela é tão poderosa que a Bíblia diz que eles caíram na graça do povo. O povo aprovava o que eles faziam. Os governos, né? Os governos eclesiásticos e civil era contra e perseguia os cristãos, mas o povão admirava aquele povo por causa do testemunho, da verdade, da honestidade, da lealdade. Olha que coisa poderosa a Bíblia descreve sobre o verdadeiro testemunho na Bíblia. É a igreja de Atos. A gente encontra nesta igreja esse poder. É o modelo a ser imitado, né? E é por isso que Paulo diz aqui, olha, não esqueça disso. Não esqueça de compartilhar com o santo, de acudir os santos nas suas necessidades. Sigam o mandamento da hospitalidade. Recebam os irmãos. Os irmãos, né? Porque os irmãos de verdade, obviamente. Se é um falso irmão, Paulo também dá o mandamento, olha. Não conviva com essas pessoas. Paulo diz, não receba nem na sua casa. Perca nem tempo com ele, o falso irmão, né? Aqui está falando da irmandade, daqueles que estão no mesmo espírito. Isso é tão claro que tinha um sujeito no outro espírito que chegou no meio dele, morreu na hora com Pedro lá. Lembra de Ananias e Safira? Estava no outro espírito. Queria só dinheiro, igual a igreja de hoje. A maioria está indo para a igreja por causa do dinheiro, é só para a prosperidade, né? Vai para a igreja em busca de cura, de melhorar a vida. Estão buscando aquilo que Jesus não prometeu. Estão buscando a vida aqui na terra e a promessa de Deus é a vida eterna, é outra. Infelizmente, são as confusões que entraram na igreja moderna. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta dessa nossa lição de hoje. A pergunta diz assim: que nível espiritual atingiram os que seguissem essas orientações? Então, os que seguiram essa orientação, os que seguiriam essa orientação, deveriam atingir que nível de espiritualidade? Vamos perguntar a Paulo aqui, que Paulo vai dizer, né, o que estava aguardando os obedientes que seguissem esses mandamentos que Deus estava dando, né, que o Senhor Jesus estava dando aqui através de Paulo.
Paulo diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 12, 14. Isso é tão importante nós entendermos isso, porque ao entender essa verdade, né, esta verdade maravilhosa, a gente não cai na falácia, na narrativa da professa igreja cristã evangélica que está hoje aí. E aí quero abrir um parênteses aqui para dizer, muita gente fala assim para mim: rapaz, você é um pastor evangélico e você fala muito nos seus áudios criticando a igreja evangélica. Eu digo: olha, não sou eu que critico a igreja evangélica, é a Bíblia. Dos 66 livros que está na Bíblia Sagrada, todos eles foram escritos para a igreja. E 90% do texto bíblico é repreensão à igreja, é apontando o pecado da igreja. Essa é a essência da palavra de Deus. Para um homem pecador, para uma igreja que precisa ser orientada, reeducada, preparando-se para entrar no reino do céu. Não sou eu. Quem está errado é a igreja do presente, que só prega oba-oba, né? O oba-oba, o sujeito podre de pecado, todo errado, andando distante da palavra de Deus, e o povo dizendo: Deus te ama, você é a coisa mais preciosa do mundo, continue assim nesse seu pecado. É quase isso que eles dizem, né? E aí outros chegam olhando para o irmão que está a vida toda errada, envolvido com tanta coisa errada, o pecado, né? Só sente a carne, não tem espírito nele, né? As manifestações de grito e de choro na igreja é carne, não é espírito, e aí todo errado, que Deus jamais vai operar no sujeito em pecado aberto, fazendo coisa errada. O próprio texto diz: aquele que desvia de ouvir os meus mandamentos, a minha lei, até a sua oração para mim é abominável. Quem está dizendo é Deus, não sou eu. E, infelizmente, essa igreja que aí está pregando tudo isso, né? Vivendo essa mentira, que aí estão, a maioria, mas não estou dizendo que é todos, e nem podemos generalizar, em todas as igrejas existe um remanescente fiel, em todas as igrejas tem pessoas sérias, em todas as igrejas tem pessoas que estão ali para se aproveitar, como as multidões que buscavam Cristo, em busca apenas de pão e peixe. A maioria sempre foi assim, buscando pão e peixe. Né? Na hora mesmo de defender Jesus na cruz, lá, começaram a gritar Barrabás. Sempre foi assim, e hoje não é diferente. Pode até muitos cristãos ficarem com raiva de mim ao escutar o meu áudio, mas se for para a Bíblia, vai enxergar essa verdade claríssima. Desde o Gênesis, o homem é o mesmo, nunca mudou, e agora no tempo do fim é pior. É pior porque ele se tornou mais mundano. Mamon é o Deus dele. A igreja só prega prosperidade, né? Os pastores tudo pensam só em sair bem na foto, é terno e gravata, até para gravar um vídeo que não vale nada para o TikTok, eles botam terno e gravata para enganar os bestas, né? Tem uns que falam assim, aqui é para enganar os bestas. Fala até dessa forma, de forma bem absurda, né? E a gente precisa, nos nossos áudios aqui ensinando, ser o mais claro possível, porque o objetivo é abrir os olhos de todo mundo para que as pessoas não se deixem engabelar, enganar por pessoas que não têm compromisso com a verdade bíblica. O único poder que liberta o homem para a vida eterna é a palavra, conhecimento da palavra. Não é culto que você vai de noite pular e gritar feito um bobo, não. É a palavra, é o conhecimento da palavra, o único poder que Deus deu. Através dela vem a fé. Não é como diz Paulo aqui em Romanos 10, 17. Então, quando Paulo diz abençoai o que vos persegue, é diferente dessa igreja que não conhece a palavra desvirtuada, aonde uma cantora famosa vai dizer assim: aqueles que me viram passar quando eu estava sem dinheiro, quando me virem cheio de dinheiro no bolso, vai ver que a minha vingança tem sabor de mel. Né? E a igreja está cantando esse absurdo, né? A mensagem implícita, a mensagem subliminar que o subconsciente capta desta música é a ideia de que você vai se vingar de alguém, vai passar a esfregar na cara dela que agora você é rico, você não tinha dinheiro e ela não lhe ajudou, ela lhe criticou, dizendo que você não ia vencer, mas você venceu, né? Uma mensagem completamente asiática, uma mensagem budista,
implícita aí que invadiu o cristianismo com a ideia do que eu posso, eu consigo. Ora, a igreja poderosa de Cristo não tem esse espírito. É o sujeito lá perseguindo você, falando mal de você, lhe perseguindo, falando mal, e você aqui orando por ele. Com a consciência de Cristo na cruz do Calvário. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aquele que está lhe perseguindo é porque não conhece o Cristo que você conhece. E se você revida, nem ele nem você conhece o Cristo. Então é muito importante que o homem tenha esse entendimento para que, ao ser perseguido por causa de calúnia ou alguém que ameaça tirar sua própria vida, você orar por ele. Porque se você orar por ele e disser, Senhor, abre a mente dele, Senhor, faz ele enxergar o teu amor, aí você ganhou a maior batalha, que aquela pessoa se converteu, agora nunca mais vai fazer mal a você, porque agora ela conhece o Cristo, que só faz o bem. Isso é uma batalha, você transformou o inimigo num amigo. Olha que vitória. Por isso que Cristo ensina, que Paulo aqui aprendeu com Cristo, está ensinando a mesma coisa. Orem pelas pessoas que estão lhe perseguindo. Ele fala 2 vezes aqui, não é? Cristo manda orar, amar os inimigos e orar por quem vos persegue. Aí Paulo usa o termo aqui, abençoai. Né? Outras versões falam, né? Orar, bendizer e tal. Abençoai aqueles que... Está falando mal de você? Fale bem dele. Olha que mensagem. Se você não consegue falar bem daquela pessoa que está fazendo mal a você, então faça o seguinte, não devolva no mesmo mal. Se está falando mal, ignore. Ore a Deus para que Ele coloque no seu coração o amor, para que lá na frente, né, enquanto esse caluniador está falando mal de você, você aprenda a bem dizer, não é mesmo? Devolver desta forma. Se você não pode bem dizer hoje, não desista. Ore ao Senhor, Senhor, me dê força, me dê sabedoria, para que um dia eu possa... ao alguém falar mal de mim, ou bem dizer, porque o Senhor me ensinou a não pagar mal por mal. Paulo também fala isso aqui, no contexto anterior, mal por mal. A gente tem que pagar o mal com o bem, porque isso foi o que a gente recebeu de Cristo. Jesus não nos deu o mal, Jesus encheu os nossos bolsos de bens. Então eu não tenho mal no bolso para pagar a ninguém, então eu só posso pagar o que eu tenho no meu bolso. Meu bolso está cheio de quê? De bem, porque foi isso que Cristo me deu. Essa foi a riqueza que ele nos deu. Então, jamais, se a gente paga mal com mal, significa dizer que Cristo não encheu os nossos bolsos. Quem encheu foi o diabo. A gente não está sendo servo de Cristo, mas servo de outro Senhor. Né? Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe e nos faça enxergar essas verdades para que as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo.